paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 5 da revista Conectar, revista dos jovens, da editora Betel. O tema neste domingo é a ação do Espírito Santo na nova aliança. Meus irmãos, antes de começar, eu quero pedir aos irmãos que verifiquem se estão recebendo as notificações dos vídeos novos. Minha esposa me comunicou que ela não tem recebido, né? Ela é inscrita no canal e não tem recebido. E a questão no YouTube está muito difícil, sabe? Assim, não estão notificando, não estou recebendo alguns comentários, enfim, está bem estranho, né? Mas aí eu peço aos irmãos que verifiquem, se não estiver chegando, o irmão se desinscreva do canal e se inscreva de novo e ativa lá a notificação, para que você possa receber os vídeos e eu possa receber também os seus comentários, amém? Deus abençoe e vamos para a lição. Bom, a lição, ela está falando sobre o Espírito Santo e nessa introdução desse tema da lição número 5, eu quero falar em primeiro instante sobre a dupla ação do Espírito Santo. Essa dupla ação, ela tem uma vertente de ser coletiva, mas também ela tem uma vertente de ser pessoal. Então são esses dois aspectos. Na coletiva, ele vem sobre um poder, né? Ele dá poder para a igreja, ele dá poder para o indivíduo que está dentro da coletividade, no caso, a igreja, o corpo de Cristo. E no pessoal, ele traz a edificação, ele vai trazer essa regeneração, vai trazer essa santificação, ou seja, há uma mudança de comportamento desse indivíduo. E aí, nós podemos ver isso muito bem nas duas teologias, né, que a palavra de Deus tem. Bom, a primeira teologia é a lucana. A lucana, ela mostra o Espírito Santo como aquele que dá poder, aquele que está em ação constantemente, né, a igreja, né, missionária, a igreja que vai avante. Então, na teologia lucana, nós vemos o Espírito Santo numa ação coletiva de corpo, né, e envolve poder. Já na teologia paulina, Paulo, especialmente lá em Romanos, ele trata sobre o Espírito Santo no quesito de edificação do indivíduo. Esse indivíduo, ele passa por todo um processo, né, que eu acabei de falar, regeneração, santificação, ou seja, ele vai se tornando uma nova criatura a cada dia e o Espírito Santo vai agindo nesse indivíduo, amém? Então esses dois aspectos devem ser muito bem compreendidos para que a gente possa passar para os nossos alunos. O tópico 1, ele tem por título a ação do Espírito Santo hoje. E aqui, meus irmãos, o comentarista coloca que há uma progressão da revelação. E aí, eu dividi essa progressão da revelação de duas formas, na revelação geral e na revelação especial. E isso não sou eu que estou dividindo, tá? Quando eu falo dividindo é que eu estou colocando, mas isso é trabalhado lá em teologia sistemática, tá? Então, há esses dois aspectos, tá? Revelação geral e revelação especial. Na revelação geral, nós temos o Senhor se revelando na natureza, e aí eu estou colocando essa referência, né, Romanos 1:20, também na consciência do ser humano, isso na questão do homem ter um senso ético, até mesmo de montar suas leis, né, desde a antiguidade. Então Deus se revela nessa consciência, Romanos 2:14 e 15, na história, o Senhor se revelando na história, e aí Atos 14, verso 17. Então, dentro desse aspecto da revelação geral, nós encontramos essas três definições ou características, né, da revelação geral. Já na revelação especial, nós temos a revelação pelos profetas, e aí, 2 Reis 17:13, nós temos a revelação pelos milagres, Salmo 103, verso 7. Nós temos também a revelação pelas escrituras, ou pela escritura, 2 Pedro 1:19. E nós temos a revelação especial em Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João 1, verso 1 ao 2. Então, essa revelação geral, ela se refere a uma forma de revelação de Deus que são dadas a todas as pessoas. É comum, né? Uma revelação geral, uma revelação comum, dada a todo ser humano. Já a revelação especial, ela é dada apenas a algumas pessoas, no caso, o povo de Deus,
no caso, a igreja. Então, nós temos esse conhecimento a mais dessa revelação. E essa revelação ela é progressiva. Eu lembro que em uma prova de teologia sistemática, o professor perguntou assim, toda revelação já foi exaurida? Ou seja, já não há mais uma revelação da parte de Deus? E eu, aluno muito bobo, né, peguei e falei, sim, toda revelação já foi dada à humanidade. E aí estava errado. Por que estava errado? Porque a revelação do nosso Deus ela é progressiva. A cada dia nós conhecemos mais sobre o nosso Deus. Amém? E ele tem se revelado assim, paulatinamente. Ele tem se revelado ao longo da história da humanidade. Amém? O tópico 1.1 diz o seguinte, a plenitude dos tempos. Gálatas 4.4 vai dizer que, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o que é essa plenitude dos tempos? Nós podemos ver a plenitude dos tempos em uma questão em um momento, né? Um momento de instabilidade, política e religiosa. No caso, Israel estava sob o domínio romano, havia uma crise religiosa também, com a religião judaica, né, com os fariseus, saduceus, né, os escribas, enfim, 2 sumos sacerdotes, nunca houve isso, né? Então, assim, uma confusão estava envolvendo aquele momento ali. E aí, quando a palavra de Deus traz que o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, nós podemos ver o seguinte, ela pode ser definida com a Pax Romana. O que seria a Pax Romana? A Pax Romana é um conjunto de políticas, né, trazida pelo Império Romano às suas províncias, ao seu império. E em que consistia essa Pax Romana? Ela consistia em 3 aspectos. O primeiro aspecto é a língua, ou seja, a língua falada em toda aquela região era o grego, ou seja, era uma língua quase universal, né? Todos praticamente falavam o grego, então uma língua de fácil compreensão. Outro ponto importante é a infraestrutura, havia estradas, havia rotas marítimas, ou seja, tudo isso os romanos faziam, tá? Eles construíam estradas, eles propunham rotas marítimas mais curtas, né? Com itinerários mais curtos. E a outra questão era a segurança. As estradas tinham o policiamento, né? Ou seja, a segurança do exército romano. O mar tinha a segurança da marinha romana para proteger os navios, as embarcações da pirataria, ou seja, era um momento favorável ao que isso? Ao evangelho. Por quê? O evangelho sendo pregado numa língua só, onde todos pudessem compreender, no caso o grego. Estradas para a locomoção dos missionários, dos apóstolos, dos discípulos, ou seja, nós tínhamos uma infraestrutura para isso. Navios, nós vemos o apóstolo Paulo indo, né, de cidade em cidade e algumas vezes utilizando rota marinha, né, aquática. Isso facilita a segurança, né? A segurança é importante porque nas estradas havia uma segurança contra os salteadores, os ladrões. No mar havia uma segurança contra a pirataria. Ou seja, a Pax Romana foi um momento que trouxe uma plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos na questão de infraestrutura, plenitude dos tempos na questão da religião judaica que estava em decadência, e o Senhor Jesus vem com uma nova proposta, e essa proposta é atrativa aos homens, as multidões o seguiam. Então tudo isso era um momento oportuno, um momento propício para a chegada da mensagem do reino de Deus. Amém? Seguindo adiante, nós temos o tópico 1.2. 1.2 diz o seguinte, o Espírito Santo na nova aliança. Bom, o Espírito Santo na nova aliança, ele trabalha em operações. E quais são essas operações? Bom, a primeira operação é uma capacitação individual para que ele atue no corpo.
Ou seja, ele dá poder a estes homens. Ele traz uma capacitação para que o ID seja desempenhado. Então, tudo isso nós encontramos nessa primeira operação, essa operação do Espírito Santo no indivíduo, para que ele faça parte do corpo, né? E ele seja produtivo. O segundo é que há uma operação da virtude. O Espírito Santo vem sobre o homem, e esse homem, e eu coloquei virtude no indivíduo e não do indivíduo, porque as virtudes a qual o Espírito Santo traz, ele gera isso no homem, porque do homem por si só ele não consegue. Então ele gera virtudes nos indivíduos, amém? E aí nós vamos ver lá em 1 Coríntios 12, verso 10, em Gálatas 5, 22, nós vamos encontrar tanto a questão da capacitação em poder, né, mediante os dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, e também dos frutos do Espírito, que envolve a virtude no indivíduo, né, em Gálatas 5, 22. Eu trouxe para nós algo bem dividido, por quê? Na capacitação do indivíduo, nós temos os dons espirituais. E os dons espirituais são 9. E está bem dividido aí na sua tela, né, os dons de fala, os 3 dons de fala, que é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. Esses dons espirituais estão envolvidos na fala. E nós temos mais 3, os dons de revelação. Esses dons de revelação envolvem a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e a palavra de discernimento dos espíritos, ou seja, mais 3, até agora temos 6. E o outro quesito é o dom de poder. Esses dons de poder é o de fé, dom de cura e de operação de maravilhas. Esse dom de operação de maravilhas é um dos mais difíceis. Por quê? Porque ele envolve o homem ou a mulher de Deus pedir algo ou determinar algo pelo poder de Deus na natureza. Ressuscitar morto, parar de chover, ou seja, tudo isso é operação de maravilhas, um dos dons mais difíceis de se ter, amém? Então nós temos aqui a capacitação do indivíduo nos 9 dons espirituais. E o curioso que na questão da virtude do indivíduo, nós temos os frutos do Espírito, que fala lá em Gálatas 5, 22, que também são 9. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então todos estes são os frutos do Espírito, e ele atua no indivíduo para que esse indivíduo possa ter virtudes para conviver em sociedade, conviver no próprio corpo de Cristo com a irmandade, ou seja, ser um ser humano diferente de um ímpio, ok? Então, um ser humano virtuoso no espírito, ele é diferente de um ser humano cheio de vícios, cheio de pecados, um homem carnal, amém? O tópico 2 tem por título: o Espírito Santo consola e instrui. 1 Coríntios 3,16 diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui nós temos que observar a dinâmica de ser templo. A dinâmica de ser templo envolve 2 características. A primeira é consagração. O templo ele é consagrado, ou seja, ele é dedicado a um culto. Ao culto a quem? A uma divindade. No caso, nosso Deus. Mediante ali o Espírito Santo, que vai habitar onde? No templo, nosso corpo. Esse corpo, então, ele tem que estar consagrado, separado, santo. E a outra parte é que esse Espírito Santo, habitando em um templo santo, consagrado, ele vai manifestar suas operações, seja nos frutos, seja nos dons, ou seja, é dinâmico. Ele não fica estático, paradinho, não.
há uma mudança dentro do templo, no caso, nosso corpo. E ele traz um amadurecimento e ele traz também um desenvolvimento, desenvolvendo a nossa fé, né? Desenvolvendo uma vida espiritual digna diante de Deus. Compreendendo isso, nós vamos para o tópico 2.1, que diz o seguinte: o Espírito Santo nos consola nas tribulações. Essas tribulações, meus irmãos, elas são advindas dos demônios, elas são advindas do mundo, dos homens, elas são advindas do convívio eclesiástico, ou seja, do convívio dentro da igreja. Ele envolve também uma questão pessoal, sabe, as nossas tristezas, nossos desafios emocionais, relacionais. Tudo isso são adversidades ou tribulações que nós passamos. E o Espírito Santo, o divino companheiro, ele garante essa resiliência, ou seja, essa capacidade de, mesmo por mais entristecidos, esmagados emocionalmente que nós possamos estar, esse Espírito Santo nos renova. Esse Espírito Santo, ele traz um refrigério, aumenta a nossa capacidade diante das adversidades, diante das tribulações, porque esse Espírito Santo intercede por nós e há uma ação do céu. O tópico 2.2 diz o seguinte: o Espírito Santo como mestre. Aqui eu trago uma definição porque nós não somos autossuficientes, como Sócrates colocava, e eu trouxe a maiêutica socrática. A maiêutica socrática é um termo utilizado na filosofia grega, onde Sócrates dizia que nós podemos adquirir conhecimento mediante as perguntas, e que então as respostas estão dentro de nós mesmos. Nós podemos ser autossuficiente diante da questão do conhecimento. E a maiêutica é o ato de dar à luz, ou seja, antes na Grécia Antiga tinha as parteiras e elas ficavam ali junto com a mãe, ajudando no parto, né? E isso era chamado de maiêutica, ajudar a dar à luz. Então, Sócrates traz essa definição de que mediante o mestre fazendo perguntas ao discípulo, o próprio discípulo ia responder, porque ele carrega dentro de si mesmo as respostas. E isso é uma visão humana, porém a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai nos capacitar, ele vai nos dar a palavra, ele vai nos dar o conhecimento para que nós possamos falar. E um exemplo disso, meus irmãos, nós podemos ver lá em João 16:13, mas quando vier aquele Espírito Santo de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, esse Espírito Santo, ele nos dá, tá? Ele traz, ele anuncia a nós, ele coloca em nossa boca as palavras. Olha os discípulos, quem eram? Eram homens simples, não eram homens das letras, mas depois que o Espírito Santo veio sobre eles, a coisa mudou. Esses homens se tornaram grandes pregadores do Evangelho, a ponto do Sinédrio, a ponto dos fariseus ficarem admirados, porque eram homens simples, mas que tinham todo um conhecimento teológico, tinham um conhecimento de Deus. E isso era maravilhoso e é maravilhoso até os dias de hoje, porque o Espírito Santo, ele nos ensina a orar, nos ensina a falar, a pregar, nos ensina a todo instante, ensina a compor canções, arranjos, ou seja, o Espírito Santo, ele nos ensina todos os dias mediante a palavra, mediante a sua ação dentro da nossa consciência, amém? O tópico 3 diz o seguinte: o Espírito Santo reprova e convence. Eu coloquei essa imagem do desfibrilador, ele é dado no coração quando alguém tem uma parada cardíaca, né? Mas eu trago isso sobre um desfibrilador da consciência humana. O Espírito Santo é isso, é aquele que dá um choque na consciência humana do homem. Vamos ver melhor isso agora no 3.1 e no 3.2.
No 3.1 diz o seguinte: convencendo o homem do pecado. Lá em João 16, do verso 8 ao 11, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui, meus irmãos, eu quero que os irmãos se atenham à palavra convencer. Essa palavra convencer, lá no grego, ela é elecho. E aí, elecho, tá o código Strong aí, G de grego, 1651, ela tem alguns significados. E quais são? Olha, o primeiro é, ele implica em vergonha. Implicar em vergonha, eu colocar uma pessoa em vergonha. Exigir prestação de conta, constranger, repreender severamente, sentenciar ou refutar alguém. Essa palavra convencer, ela não é, como eu falei na lição anterior, que o Espírito Santo ele é como um vendedor de sapato que fica ali tentando te convencer. Olha, compra essa, olha essa daqui. Não, é algo muito mais nocivo, porque aqui nós temos o Espírito Santo que age na consciência do homem. O homem se sente numa situação de vergonha diante de Deus. É por isso que muitos vão lá na frente, ó, chorando, se derramando, porque ele foi convencido pelo Espírito Santo. Ele foi envergonhado, ele foi exigido dele prestar conta diante de um Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esse Espírito Santo, ele coloca esse homem, ele esclarece, ele traz esse homem uma consciência para que ele entenda o peso do seu pecado e quão distante ele está de Deus, mas também que há uma solução para esse homem se aproximar de Deus, que é mediante Cristo Jesus. Amém? O tópico 3.1, ainda, ele diz o seguinte: convencendo o homem do pecado. E agora ele vem de que forma? Atos 2,37 diz assim, ó: e ouvindo eles isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Aqui eu quero que os irmãos se atentem à palavra compurgiram-se. E essa palavra, lá no grego, e aí vai mais uma vez o dicionário Strong, G2660, catanusso, ele tem o sentido de ter a mente agitada, conduzir a emoção à tristeza. Ou seja, esse Espírito Santo, ele agita as mentes dos homens, as almas, para que esses homens ele saia de uma situação de um conforto de pecado e ele tem uma consciência que ele precisa resolver o seu problema diante de Deus, que ele está distante de Deus. E aí esse homem, durante a ação do Espírito Santo, ele se entristece porque ele vê a sua condição, ele vê o seu estado, ele vê o quanto ele está distante de Deus. Então a palavra é catanusso, amém? Então o Espírito Santo, ele também faz isso, ele agita a mente do homem para que esse homem venha à consciência. O tópico 3.2 diz o seguinte: o caso de Ananias e Safira. Aqui nós temos que ter uma noção que o Espírito Santo não é uma pombinha inocente, sabe? Não confunda santidade com algo inerte, com algo fraco. O Espírito Santo, ele é Deus, ele possui autonomia dos seus atributos, ele pode agir dentro da soberania, ele mata. O Espírito Santo mata, e nós temos um exemplo, né, de Ananias e também de Safira. O Espírito Santo os fulminou porque mentiram. Então, o Espírito Santo, ele deve ser visto não de uma forma fraquinha. Ele é Deus. Ele é Deus. E nós não podemos confundir, ou nós não podemos subestimar o poder do Espírito Santo. É uma pessoa independente, consciente, é divino, é Deus e possui todos os atributos da divindade. Amém? E ele executa juízos. O Espírito Santo, ele age sim para que esse homem se chegue a Deus, para que esse homem seja convencido, para que esse homem veja a sua situação e veja a solução para o seu problema de pecado, mas esse Espírito Santo também executa juízos, amém? E aqui nós temos
pecados que podem ocorrer contra o Espírito Santo. E nós temos aqui ao menos 5 pecados que são contra o Espírito Santo. O primeiro é resistir ao Espírito Santo. Resistir ao Espírito Santo é pecado. Não dar ouvido ao Espírito Santo. Não atentar para o que ele tem colocado. Resistir ao Espírito Santo. Mentir, foi o caso de Ananias e Safira. Mentir é um pecado contra o Espírito Santo. Entristecer é um pecado que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E entristecendo o Espírito Santo, como que nós vamos viver? É sinal que estamos distantes de santidade. Nós podemos também apagar o Espírito Santo. Apagar essa chama da nossa vida. Que tristeza. E aí o salmista lá no Salmo 58 diz, não retire de mim o teu Espírito. Porque ele sabe que se saísse o Espírito Santo já era. Vira apenas um corpo perambulando na terra. É ruim. E blasfemar, esse é muito sério, porque esse aqui é o único pecado que não é perdoado. Blasfemar contra o Espírito Santo. E como que é isso? Esse blasfemar é atribuir, como os fariseus fizeram, quando o Senhor expulsava os demônios mediante o Espírito, os fariseus diziam que ele estava expulsando demônios por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. E aí o Senhor falou, olha, vocês podem blasfemar contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito Santo não há perdão. Não há perdão, vocês estão atribuindo o que é do Espírito Santo a demônios. Então isso não tem perdão, ou seja, blasfemar contra o Espírito Santo. Atribuir a sua ação a demônios não tem perdão. Assim coloca as Escrituras. Amém, meus irmãos? Esse foi o comentário dessa semana. Se você gostou, se foi útil, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe sua sugestão e que o Espírito Santo use a sua mente, use sua boca e que você seja uma tocha diante da sua classe, que seus alunos saiam com seus corações ardendo, cheios da presença de Deus. Amém? Fique na santa e gloriosa paz do Senhor, meus irmãos.